Uma boa tarde, amigos. Mais uma vez estamos aqui para falar com vocês, dando sequência às palestras do mês de abril, onde nós comemoramos os 164 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. E como tema central deste mês é Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Então hoje nós vamos falar sobre a regeneração da humanidade, fazendo um feixe de tudo aquilo que foi dito durante esse mês pelos nossos oradores que por aqui passaram já nos outros sábados. Então, antes de falarmos sobre a humanidade regenerada, nós vamos fazer uma retrospectiva na evolução humana para chegarmos até os dias de hoje, embora rapidamente, são pinceladas rápidas, mas que dá para nós pelo menos uma noção de como nós estamos hoje, de como nós chegamos hoje na concepção de religião. Tá? No livro O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires, nós vamos encontrar de forma bem didática, bem rápida também, essa colocação até antropológica, né, do estudo do homem na sua caminhada, mas o Herculano coloca mais no lado da religião, do caminhar religioso, no seu desenvolvimento. Tá? Então, como ele nos coloca lá? Essas fases, ele trata de horizontes. Né? Então, nós estudamos no Livro dos Espíritos que o Espírito foi criado simples e ignorantes, tendo a evolução ilimitada no seu caminhar evolutivo, sendo desbravado ou conquistado por ele mesmo. Então vamos ver como nós chegamos até hoje nesse conceito de Deus, de Espírito, de reverência ao sagrado. Ele cita lá no seu livro, O Espírito e o Tempo, que um horizonte ou fase, o homem no seu início começou pela fase tribal, ou seja, já estruturando ali a família, trabalhando para a proteção dos seus. Então, nesse momento, assim, bem primitivamente, ele entra em contato com entidades espirituais. A princípio, ele não entende, porque isso acontece de uma forma anímica e se dá na hora do sono. Então, a gente vê a bondade divina sempre trabalhando junto ao homem para que ele possa alavancar o seu progresso. E como crianças ainda, não tendo entendimento, era na hora do sono que essas entidades se manifestavam a ele, orientando inclusive no feitio de coisas do seu dia a dia, impulsionando-os na sobrevivência, até mesmo seus artefatos de usos, de caça, de sobrevivência. Então a gente vê no decorrer desse período o homem ainda quase nu, mas já sendo levado a entender a necessidade de se cobrir para evitar as intempéries, os seus artigos de caça, utensílios de uso, inclusive recipientes para armazenar comida ou como beber água, suas próprias material de caça, ou seja, é o espírito interferindo naquele ambiente, naquele espaço cultural. Ali, ele começa então, através do sono, a conceber a existência de outros seres. Então ali, nesse intercâmbio bem primitivo, anímico, nós vamos encontrar os primeiros vestígios do homem buscando algo além da matéria. Vamos caminhando lentamente, porém progressivamente, que a evolução não dá saltos. Aí o Herculano situa também um outro horizonte, o horizonte agrícola. Quem assistiu o filme há 10 mil anos antes de Cristo, um filme muito legal, eu até recomendo para assistir como cultura, né? Nós vamos ver ali o início do horizonte agrícola, passando daquela fase do horizonte anímico, do horizonte tribal, embora ali ainda esteja a tribo, né? Nós vamos encontrar as orientações, a troca de informações com outras tribos, de como selecionar sementes e como plantar, porque a caça já estava escassa, né? Então, nesse horizonte agrícola, ele desperta mais ainda o seu sentido religioso, porque ele começa então a trabalhar
a sua mente um pouco mais já desenvolvida, e começa então a cultuar já essas entidades. Embora essa entidade ela não tenha um nome, é o que está em tudo, então a gente vê ali já o início do animismo, já mais incrementado, passando pelo totemismo, né, que são formas de adoração, onde o homem colocava nome das coisas, atribuindo poderes sobrenaturais, né? Então ele estabeleceu um sentimento ou uma crença de Deus como céu, terra, mãe, e por incrível que pareça, nós usamos essa expressão ainda hoje, né? A mãe terra, né? A gente vê até em música, em expressões de pessoas, filósofos, estudiosos, nós mesmos falamos mãe terra, porque já vem lá daquela época. Você vê que muitas coisas daquela época ainda está muito enraizada em nós. Então esse horizonte agrícola ele foi muito importante para que sedimentasse a ideia de deuses ou espíritos superiores. Começou então o culto. E nós vamos encontrar isso bem depois em outro horizonte, mas vamos só falar o início. Eles reverenciavam a natureza, reverenciavam os rios, as pedras. Então a gente vê a litolatria, a fitolatria, a zoolatria, que é a reverência ou o culto à natureza, inclusive chegando aos animais, tá? Também tinham medo do que eles não conheciam e passavam a adorar, inclusive, um vulcão, uma pedra que saía do vulcão, alguma coisa que eles achassem extraordinária, que não tinha ainda entendimento para esse povo nessa época do horizonte agrícola. Então foi um avanço muito grande, passando do horizonte tribal, ele expandiu o seu conhecimento, passando então para o agrícola, que foi muito importante, continua até os dias de hoje. Nós na agricultura, né, nós temos muita herança desse tempo agrícola. Vamos também passando para o horizonte civilizado. Esse civilizado caracteriza-se pelos grandes impérios, onde surge uma ideia mais assim apurada, vamos dizer, de Deus. Então a gente vê vários fundadores de religião já nessa época e cada um contribuir para que a gente avance, ou seja, é uma estrada sinuosa, porém contínua do nosso caminhar, onde nós vamos herdando dos próprios homens ilustres, homens notáveis, que apesar da dificuldade, das limitações do seu tempo, contribuíram muito para enriquecer o nosso pensamento, os nossos conceitos de Deus, de religiosidade, porque é esse que nós estamos a caminho ainda, né? Então nesse período nós vamos encontrar na China, grande região da China, pensadores importantes, condutores de ideia de povos como Forri, Lao Tse, Confúcio, com seus livros, com suas normas, seus preceitos de conduta, norteando todo um povo para atingir, segundo eles, um estado de satisfação de viver. Nós vamos encontrar também na Índia os Vedantas, que são os escritos mais antigos, né? Com suas crenças, com seus deuses. Embora muitas pessoas pensam e digam que a Índia é politeísta, porque tem 600 não sei quantos mil deuses, mas isso aí eles tinham para o vulgo, ou seja, para as outras pessoas. Porque nesse tempo tinha uma filosofia ou uma mentalidade assim: o que nós descobrimos do sagrado não pode ser compartilhado com pessoas simplórias, que vão deturpar, que não vão saber utilizar e vão ridicularizar. Então formou-se então as doutrinas secretas, ou seja, o encontro de iniciados. Isso era muito comum naquela época. Então nós vamos ver que tinha o deus Brahman, que é o maior, e tinha os deuses menores, cada um ainda muito ligado ainda àqueles períodos agrícola e tribal dos deuses. O Deus maior, mas tinha os deuses menores que tomavam conta de tudo aquilo que estava à nossa volta. A gente vê isso muito na Grécia, né? Então nós vamos encontrar também na Mesopotâmia, na Babilônia, na Caldeia, na Pérsia e nos próprios hebreus.
Então você pode ver que tudo isso aí faz um caldo cultural de crenças que vão se misturando, um sincretismo natural, porque viajavam, trocavam experiências, necessitavam um da experiência do outro. Tanto é que o próprio Moisés, ele coletou muitas informações de outros povos, de outras culturas. Então há um caldo nisso tudo, nessa mistura, e a gente entende que isso é necessário, tá? A gente pode ver que na história dos próprios hebreus, nós vamos entrar no profetismo depois, mas em todo o tempo, nós vamos ver que qualquer acontecimento que acontecia na vida dos hebreus, eles formavam ali um altarzinho de pedra e colocavam um nome e reverenciavam. Então isso faz parte muito do período tribal, do período agrícola, que vai caminhando e seguindo a humanidade no seu evoluir. Depois nós vamos passar para o profético, onde entra aí o hebreu. De todo esse caldo, nós vamos encontrar na cidade da Caldeia, na Mesopotâmia, na Urs, uma família que trabalhava com fabricação de ídolos. Mas nessa família tinha um membro chamado Abraão, né? Então ele ouve uma voz que o comanda a sair dali, que o ordena a sair dali daquele lugar. Pega a tua parentela e sai para uma terra que eu vou lhe indicar. Então ele pega ali algumas pessoas e parte para essa terra, já casado, com vários servos, seus rebanhos, e parte obediente àquela voz. Por quê? Ali naquele momento ele defende a ideia de um Deus único, embora ainda não tinha dado nome a esse Deus. Depois, posteriormente, deram nome, essa entidade deu-se a conhecer como Jeová, né? Ou Yahvé. Então a gente vê que daí ele já começa a se soltar um pouquinho daquele povo politeísta. E eles brigaram e brigam até hoje para manter essa crença num Deus único. Então nós devemos ao povo hebreu essa persistência, essa perseverança na defesa de um Deus único, embora tendo colocado um Deus segundo a natureza do homem, né? Um Deus briguento, um Deus parcial, mas mesmo assim defender a ideia desse Deus único, não conhecendo muito, colocando muitas vezes com aparência e semelhança de homem, com todas as dificuldades que a gente enfrenta, esse Deus também tinha. Ele se irava, ele se encolerizava, ele justiçava e etc e tal, mas a ideia de um Deus único está aí, caracterizada e confirmada também, inclusive, pelas profecias, né? Pelos profetas daquela época, que eram assim, homens simplórios e não tinham interesse nenhum em estar comercializando com a sua mediunidade ou seu dom, né? Então eles falavam aquilo que a espiritualidade mandava para eles. Então, nesse sentido, eles incentivando cada vez mais a obediência cega, inclusive, nesse Deus único. Aí nós vamos passar, então, e nesse período ainda, nós vamos recebendo profecias da vinda de um grande missionário. Então nós vemos que vários missionários vão chegando e trazendo a sua contribuição. Veio Moisés, que trouxe as tábuas da lei, a lei civil disciplinar, para trabalhar um pouquinho mais o homem na obediência, né, para um grande evento que viria depois com a vinda de Jesus. Jesus também, ele não contrariou nada daquilo que os profetas disseram, apenas retificou alguns usos e costumes que estavam ainda muito primitivos, né? Muitas disciplinas sem fundamento, mas o que era essencial ele não modificou. Ele, inclusive, incentivou essas práticas de amor ao próximo, de amor a Deus sobre todas as coisas, da caridade, da bondade, da humildade. Então, nós vamos ver em Jesus uma síntese riquíssima, uma síntese, vamos dizer assim, daquilo que é essencial, daquilo que é belo, daquilo que é importante para que o homem possa seguir para atingir uma programação divina. Porque nós estamos aqui meio divorciados da realidade, achando que tudo acontece ao Deus dará, que nós somos vítimas da circunstância, mas na verdade existe uma programação divina, ou seja, como diz no Livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes, mas Deus não quer que a gente fique assim, nós temos um evoluir, até chegarmos onde Ele quer que a gente chegue, livre da ignorância, livre das feias da matéria, ou seja, identificado com Ele mesmo, como Jesus diz, eu e o meu Pai somos um, né? Assim vocês também serão
comigo igual eu sou com meu Pai, ou seja, identificado na lei máxima do amor, no conhecimento de todas as coisas e no trabalho que é ininterrupto na construção de coisas grandiosas nesse nosso ilimitado universo. Então nós vamos chegar lá onde Deus quer que a gente chegue. Então nesse universo espiritual onde Jesus está inserido, mas como nós falamos, um universo ou um horizonte, ele não se acaba abruptamente, ele vai passando devagar, transformando, e as próprias pessoas que estão ali naquele momento não percebem isso. Só as futuras gerações é que identificam, como o Herculano mesmo fez isso, os antropólogos fazem, e nós também que estudamos, né? Nossa, naquele período tinha isso. Algumas coisas sobressaem, é por isso que a gente identifica melhor um período, né? Então, Jesus, nesse período espiritual, ele veio nos dar essas noções de libertação e mostrar o nosso propósito. Tanto é que na belíssima, na fala dele, no Sermão da Montanha, ele já fala dos nossos sofrimentos e fala da esperança e da perseverança que a gente tem para poder alcançar esse espaço, esse projeto divino, né? E ele fala também de mudanças radicais. Então, muitas vezes nós vemos falar em fim de mundo, né? Quando vê algo, um cataclismo ou algo acontecer que choca a nossa sensibilidade, isso é o fim do mundo, né? Isso é o apocalipse, não é assim que a gente fala? Então, Jesus também falou, por quê? Como condutor ou como emissário divino, responsável por todos nós que nos encontramos, e com certeza, muitas vezes nós ouvimos falar que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? E nós ouvimos registros no próprio Livro dos Espíritos, em outras literaturas, que Jesus já estava, antes da formação da Terra, um espírito de alta hierarquia, tanto é que recebeu de Deus a incumbência de elaborar, de modificar os elementos da Terra. A gente sabe como ela começou, né? Todos os elementos em fusão, não tinha condições para a vida, e ele com seus pares foram trabalhando para que a Terra pudesse abrigar a humanidade terrestre, né? Então a gente imagina como Jesus é idoso, ou seja, experiente, vivido, inteligente, evoluído. Então ele sabia de como passaria, como viveria a humanidade terrestre até chegar no ápice da inteligência e da vivência desse amor que ele veio pregar. Então ele deu advertências, né? Porque nós iríamos chegar, ou a humanidade iria chegar, né? Num patamar de desenvolvimento, tanto espiritual como moral, intelectual, que a consequência desse evoluir seria um estado de amor, pacificidade, bondade, generosidade, confiança no próprio ser humano. Mas em tudo isso também existe os retrógrados, as pessoas espertalhonas, maldosas, criminosas, violentas, né? Que iria perturbar a ordem natural desse processo já conquistado. E por experiência em outros mundos, né, ele já previu isso para a gente, que iria acontecer no final do tempo, essa seleção. E ele fala isso de maneira suave, porém a gravidade ali está contida, quando ele disse na separação dos cabritos e das ovelhas. Também falou na parábola das 10 virgens, né? E ele não foi tão suave na colocação no sermão profético. Ele disse de dores, de lutas sangrentas, de fome, de miséria, de pandemia, né? Disse da agressividade entre as próprias pessoas de uma família. Ele disse que os rios também iam ficar insustentáveis para a vida humana. Ele disse de carestia. Então ele falou para a gente perseverar mais, observando principalmente aquilo que ele disse, que está contido no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra, bem-aventurados os pacificadores, ou seja, todo um conjunto de virtudes que ornaria o caráter dessa pessoa que faria jus a uma vivência nessa terra renovada, depois de todas essas calamidades enfrentadas. Depois também de Jesus, vem João,
o evangelista, no seu livro apocalíptico. Um livro cabalístico, cheio de símbolos, mas também contendo advertências quanto a futuros acontecimentos. Então vejam só, a gente não pode baratear essas informações, essas doações de espíritos, que vêm nos alertar para que a gente possa assumir uma atitude moderada e que possa trabalhar essas informações em seu nível pessoal. Porque o coletivo é um conjunto de indivíduos. Então, cada um contribui. E sem a gente ter medo de ser diferente no mundo que a gente está colocado a viver. Porque se o mundo tem 1000 maneiras de nos corromper, nós temos uma para a gente se manter em pé, que é uma consciência esclarecida. A partir do momento que nós esclarecemos a nossa consciência, o mundo não nos corrompe. Porque nós temos uma consciência diretora em nós que fala: isso é moral, isso não é, isso é bem, isso não é, isso é justo, isso não é. Ou seja, a lei de Deus, ela está dentro de nós. Então nós vamos passar por esse horizonte espiritual não como uma forma já acabada, porque nós não recebemos nada de graça, né? Como a gente sempre fala, o de graça não tem valor. Espiritualmente falando, tudo é conquista, porque não há barganha e Deus não tem privilégio com criatura alguma, tá? Ele estabeleceu leis, Ele nos dá oportunidades infinitas para a gente estar melhorando cada dia. Ele nos ama como a gente é, mas não deseja que a gente fique como está. Então, é prova da natureza humana, nesses dias desse horizonte espiritual, que a gente tem essa sede de buscar cada vez mais. É próprio da natureza humana, um descontentamento por aquilo que já está rançoso, já está desgastado. Porque hoje, se nós pensarmos bem, o pessoal está cansado de violência, está cansado de dogmas que não levam a lugar algum. Embora na nossa terra seja compreensível que muitas religiões ainda conduzem dessa maneira, através da enganação, através de dogmas que nem os teólogos se compreendem, tá? Mas continuam batendo na mesma tecla porque um sistema não permite uma abertura maior, porque fazem parte voluntariamente de um sistema. A partir do momento que eu faço parte voluntariamente de um sistema, se eu for contra aquele sistema, eu vou ser expulso. Então entra aí um pouquinho de medo, de orgulho do próprio homem, fazer a diferença em não contrariando aquilo e pacificando a sua consciência. Muitos de nós temos já essa consciência de uma outra realidade, mas continuamos naquela coisa velha, por quê? Estamos no nosso lugar de conforto, faz parte. Não estamos aqui criticando quem quer que seja, cada um é livre de professar essa ou aquela crença, ou até de não professar crença nenhuma, tá? Então vamos ver, nesse horizonte espiritual, quantas coisas já aconteceram, né? Reformas, justamente nisso nós estamos falando. Pessoas no seio de determinadas e grandes igrejas não se contentaram com aquilo que era colocado, porque primeiro a gente não tinha acesso nem à Bíblia, não podíamos ler. Aí o plano espiritual enviou, né, depois de concílios no plano espiritual, enviou grandes pensadores, grandes reformadores. E nós vamos encontrar uma pessoa, né, importante, sim, chamado Lutero, que traduziu do latim para o alemão, primeiramente, a Bíblia, colocando ao alcance de pessoas para estudar aquilo que era falado em latim, para pessoas que não entendiam latim. Aqui no Brasil também, eu participei de missa no meu tempo, não faz muito tempo assim, vamos dizer assim, né? Mas a missa era em latim e o padre rezava a missa de costas. E nós tínhamos o nosso livrinho, que até hoje eu me lembro do Orai pro Nobis que tolli mundi, porque hoje eu não sei nem o que significa mais, já esqueci. Mas era assim, com Lutero, uma reforma que custou muitas vidas, que custou muitas perseguições e expulsões e condenações, mas nós temos a Bíblia hoje traduzida para o mundo inteiro, em várias línguas, graças a Lutero. Mas o Lutero também não foi sozinho, cabeça. Antes dele tinha outros que também já tinham essa ideia, ou seja, a ideia semente, ela vai vicejar no coração que já despertou e que deseja aquilo. Então nós estamos no mundo hoje que muita semente do amor, da fraternidade, da caridade já está vicejando, e como a onda energética, ela vai se assentar naquele coração que tiver aquela vibração semelhante. Então, nesse sentido,
Jesus vem nos colocar bem, esclarecidos a respeito desse fim de mundo, onde os cabritos vão ser retirados. Com o passar do tempo, depois de Lutero, depois da reforma, contra-reforma, e sedimentou-se, houve uma divisão dentro das próprias igrejas majoritárias, com essa expansão enorme de várias igrejas dentro do cristianismo, que a religião do Cristo se tornou o cristianismo, mas as várias religiões são seitas oriundas do cristianismo, né? Aí nós vamos surgir em 1857 algo marcante para toda a humanidade, que ainda está no começo. 164 anos, gente, comparado a outras doutrinas anciãs, não é nada. Então, só que esse princípio que veio nos trazer o professor Hipólito Leon Denis Rival, depois assumindo a pseudônimo de Allan Kardec, ele veio trazer o quê? Enfeixado ou codificado a doutrina espírita, os seus princípios, que já existia, que estavam no bojo de todas as religiões. Porque o princípio espírita não é só do espiritismo, é de todas as religiões espiritualistas. Deturpado por entendimentos esses ou aquele que não vem ao caso, mas está ali, desde o princípio, o horizonte tribal, a crença em entidades, o animismo, a comunicação já existia ali. O que a doutrina fala? Os espíritos se comunicam conosco. Então ali está a imortalidade da alma. Então o que o Allan Kardec fez, orientado pelos espíritos superiores? Essa realidade de todos os tempos própria da nossa necessidade de evolução, esse conhecimento. Então aí no final, no livro A Gênese, nós vamos encontrar também essa promessa de uma humanidade ou uma nova geração, vivendo tudo isso hoje, cansados. A humanidade tem muita gente boa nesse mundo, muita gente comprometida com o bem, em todos os aspectos, seja na política, na religião, na filosofia, no meio ambiente, no trato com as pessoas, no lado social. A gente vê pessoas lutando muito ainda, porque existe aqueles que resistem à bondade, ao amor, à liberdade, ao respeito, a tudo. Então a gente vê que aí na Gênesis fala dessa geração nova, que a humanidade hoje já não comporta mais esse estado de coisas, que é frustrante, e a gente tem um sentimento de perda por causa desses avanços ou desses barulhos que fazem os maus, os violentos, os mentirosos, os corruptos. Então isso é como se estivesse batendo na gente, que já começou a pensar que todo mundo merece um lugar ao sol, que todo mundo merece um teto, comida, alimentação, educação, saúde. E isso é tão notório que os próprios que querem comandar fazem da sua plataforma isso aí, porque vem de encontro às nossas necessidades. Depois cai no esquecimento e tudo muda, né? Alguma coisinha a gente peneira aqui e ali, porque senão a gente não estaria também numa situação melhorada diante das leis, da vivência, da prestação de serviço, né? Alguma coisa tem que acontecer de bom. Mas essa humanidade regenerada, gente, ela vai ser uma conquista dura. Disse próprio Jesus, aquele que perseverar. Quando ele fala perseverar, significa o quê? Que não vai ser fácil, né? A gente tem que lutar, fazer a diferença. Aí muitas pessoas pensam, mas como é que eu posso fazer? Eu sou uma pessoa simples, como é que eu posso fazer para mudar esse caos que está estabelecido? Ser honesto, ser gentil, ser bom, ser justo, ser amigo das pessoas, ser tolerante, ser respeitoso, faz parte de toda essa caminhada onde a gente vai participar, dando o nosso melhor. Quem pode mais, dá mais. Quem pode um pouco, dá um pouco. Quem não pode nada, aprende com o outro. Então essa é uma caminhada onde o homem herda do próprio homem, na somatória nós somos beneficiados para alcançar esse objetivo. Então diz na Gênese que vai haver uma separação dos cabritos e das ovelhas, como Jesus disse. Os maus, muito maus mesmo, serão retirados daqui. E isso não é história de terror, isso é uma realidade natural, porque faz parte de um projeto divino, onde a bondade divina está aí nessa separação também, porque não há condenação, né? Não há pecado irremissível, e para Deus todos nós somos inocentes, somos ignorantes, né?
Então, como a gente viu já no início da humanidade, um enxerto de espíritos vindo de outro orbe, onde veio alavancar o progresso aqui em todos os sentidos, nós também vamos ser convidados a retirar ou a ficar, depende de cada um. Aí é o esforço individual, tá? Só que esses que forem retirados vão para outros mundos para aprender também. Começar tudo de novo, né? Mas sem perda. A perda é moral, a perda é de tempo, mas sem perda, como diz, sem condenação. Só que eles disseram o seguinte, isso aí deu uma esperança. Nem todos os maus serão retirados, porque existem os maus que são pela influência dos mais maus e maus por ignorância, que quando ser retirado esses de maior gravidade, eles se emendam pelo exemplo dos bons. Aí a coisa muda, eu estou inserida nesse contexto, graças a Deus, porque a gente pensa que a gente é muito bom e a gente não é muito bom. Meu pensamento, o pensamento da maioria da humanidade não é bom o tempo todo, a gente dá umas escorregadas, a gente julga, a gente critica, hoje eu estou bem, hoje eu não estou, tem dia que eu acordo e não estou muito excelente, então nesse sentido também eu estou salva, porque Deus me dá a oportunidade, como para a grande maioria da humanidade, de olhar realmente para o bem, ter o homem bom como exemplo e começar também a ser boa. Então, nesse sentido, nós seremos ajudar de todos os lados, porque o mal, quando ele encontra o bem, na sua grande maioria, ele se encolhe, porque o mal só faz muito barulho porque ele não encontra o bem ostensivo, como diz os Espíritos. O mal só progride porque os bons são tímidos. Triste de ouvir isso, né? Porque muitas vezes nós falamos junto dos nossos, olha, eu não concordo com essa política, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, né? Mas é entre a gente. Agora, na hora de fazer a diferença, sendo justo, honesto, não difamando, não criticando destrutivamente, porque crítica construtiva faz parte do progresso também. Então, essa humanidade regenerada, ela vai se caracterizar nesses moldes, trabalhando, lutando, perseverando e tendo a coragem moral. Aí onde entra a coragem moral para fazer o bem. Nada de graça, é suor, é plantio, é colheita, é retificação, porque quando fala em regeneração, o dicionário diz, regenerar é consertar, é se reeducar, é colar o que foi quebrado e remendar aquilo que não está, que foi contrário com a lei de amor. E nós temos essa lei de amor aí na nossa consciência, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Enquanto estiver indo na contramão dessa lei, agindo por capricho, a gente está sujeito a ser convidado a retirar, porque não fazemos parte mais desse horizonte espiritual que a gente está atingindo. Portanto, nós estamos em um período de regeneração, transição, como tudo que acontece na Terra são transitórios, mas nesse momento nós, como diz o Herculano, nós precisamos ouvir o cantar do galo e se definir de que lado que a gente está. Nós estamos levando isso a sério porque isso aqui está, a doutrina espírita, ela está fortalecendo, vamos dizer, comprovando aquilo que vários outros já falaram, inclusive Jesus, dessa mudança, né, dessas previsões, e colocando bem as claras o motivo, como e porquê. Se a gente achar que isso é mais um conto pueril e ficarmos em cima do muro, a gente pagar para ver, a gente vai ver. É lógico que hoje não vai acontecer isso, porque a evolução ela não dá saltos. Futuramente nós vamos ver que hoje está ruim, lá está melhor. Hoje nós achamos que está melhor, ontem estava pior. E assim sucessivamente nós vamos conquistando um status de cidadania e de espírito imortal, de cidadão do universo, construtores de uma nova era, participantes e não recebendo de graça aquilo que foi conquistado duramente por outras pessoas. Eu convido vocês então a ler o capítulo 18 da Gênesis, onde tem toda uma explicação muito mais detalhada, muito mais rica, onde eu sintetizei com minhas pobres palavras aqui. Eu desejo a todos uma excelente caminhada rumo ao nosso alvorecer, de luz, de paz, de harmonia. Graças a Deus.